Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. Então a pessoa sempre tem que lembrar assim que o importante é quando a pessoa valoriza-se. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Formas de Sentimentos Intuitivos e Formas de Pensamento. É muito importante assim a pessoa lembrar que a nossa vida é interior. A pessoa pode fazer muitas coisas para fora. E se a gente observa isso mais facilmente, a gente vai confirmando com a vida dos nossos pais, dos nossos conhecidos, dos irmãos dos nossos pais. A vida sempre foi com aquele valor para a manutenção da família. Depois entra naquela condição assim que tudo aquilo que a pessoa fez para os outros. Então a vida a gente tem que lembrar assim, é para nós, para a vida interna. Não tem nenhuma significação se não trabalharmos para a nossa vida interna. E tem coisas assim muito graves, como por exemplo, a pessoa acha assim que ela sendo metódica, estudando o livro Na Luz da Verdade, cumprindo com os deveres, fazendo um trabalho do terceiro mandamento, refletindo sobre os dias da semana, como ela está caminhando com os ensinos, mas se ela não colocar em prática dentro dela a pureza dos seus pensamentos, a pureza dos seus sentimentos, e observando assim que o que é muito forte na vida de todos nós, que nós recebemos muita influência, é da inveja, da cobiça, da maldade. A pessoa tem que lembrar que nós estamos envolvidos com tudo isso. Com isso também, na nossa vida interna, a gente vai criando as formas. Então aquilo que a gente pensava, do jeito que a gente pensava, se não estiver de acordo com as leis que o Criador instituiu, direitinho, a gente colhe. E a gente vê também a colheita nos filhos. Os filhos não dando frutos bons. Para o filho não estar dando fruto bom, é porque também ele recebe a influência da moradia, daquele que está estudando o livro Na Luz da Verdade, mas que não empenhou em ter uma transformação dentro dele. Então a nossa vida, a gente tem que lembrar assim, que a gente tem um pouco de seriedade no ambiente de trabalho, porque lá tem um relógio de ponto e tem um supervisor que nos avalia com a nossa produtividade. Então lá a gente leva a sério o trabalho porque a gente vai precisar daquele recurso, então a gente procura corresponder. Mas por nós mesmos, fazer por boa vontade, sem ter o supervisor, cumprir a carga horária, é bem sério. Então em todos os lugares tem um relógio de ponto. Quer dizer assim, que nenhuma pessoa faz um trabalho para ela ter o merecimento de ser correspondida com aquela confiabilidade, com aquela responsabilidade que ela prontificou em ter. Mas para a nossa vida interna é o mesmo procedimento. Então a pessoa tem que lembrar assim, que se a gente vai descuidando um pouco, a gente vai perdendo a consideração de filhos, de conhecidos, não vai tendo um valor na vida. Somente estudar o livro Na Luz da Verdade e fazer uma reflexão do terceiro mandamento não é suficiente. Isso é bem importante, assim, a gente ter essa convicção dentro de nós. Então, uma pessoa tem que lembrar que nós precisamos, cada um, de cumprir as leis, de fazer a vontade do Criador. É uma condição bem importante, assim. Então, a nossa vida é assim, cada um é que tem que caminhar de maneiras que ele colha frutos bons. E é bem importante, porque nós sabemos assim que muitas pessoas falam que é o destino. O destino, ele existe, mas o destino a gente tem que lembrar assim. Quando a pessoa vai fazer um preparado, o destino daquele preparado ficar bom é antes, é no começo.
Não é depois que o preparado ficou pronto, que não ficou bom, que vai agora dar um toque para melhorá-lo. O destino daquele preparado está no começo. Isso ninguém tem dúvida. A pessoa quer preparar um almoço, ela então começa a preparar aquele almoço antes. Porque se ela começar a preparar o almoço na hora do almoço, vai sair para o jantar. Então o preparo é antes. Então o nosso destino, cada um tem que lembrar que é antes de termos o ato. É antes de desenvolver o pensamento e de desenvolver as formas de sentimentos. Então, as formas de sentimento, a gente tem que lembrar assim, que o espírito humano ele tem a capacidade de usar da energia que o Criador distribui na criação. Então, as formas é a energia que cada um de nós pega e dá forma nela. Então, aquela energia que está na criação, que a gente vai observando assim, que é a mesma capacidade para fazer aquele preparado, ter um posicionamento, então a pessoa tem que lembrar assim, que essa forma é neutra. Com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com a intuição dos nossos sentimentos, é que nós vamos dando a forma. Então a forma pode sair de qualquer maneira. Quando aquela pessoa que trabalha com a argila, então a argila está ali neutra, está só uma massa. Então ele pode dar a forma que ele quer, conforme nós conhecemos. Formas bonitas e formas muito feias. Cabe a nós ver aquilo que nós estamos querendo para o nosso futuro. Nós sabemos assim que nós, hoje, no nosso trabalho, nós nos encontramos numa condição que pensávamos anteriormente. Isso é físico, porque anteriormente nós pensávamos que teríamos um tipo de trabalho assim, que teríamos uma maneira diferente para executar aquele trabalho. Então hoje nós estamos nessa condição. E é bem importante, porque se nós queremos ter uma forma diferente no nosso trabalho no futuro, nós temos que ir mexendo e aprimorando e tendo os cursos que nos dá o aprimoramento. Isso é bem importante, porque nós sabemos assim que aquele empresário, ele está querendo que a sua empresa fique atualizada, com a maneira mais dinâmica de desenvolver os trabalhos que ele precisa. Então ele possibilita para um funcionário, para outro ou para ele mesmo um determinado curso. E aquele funcionário que foi fazer aquele curso, ele tem que trazer as informações, as instruções e transmitir para o seu setor de trabalho, para o seu supervisor. É físico, isso é verdadeiro. Nós temos que lembrarmos que se nós queremos construir formas bonitas, nós temos que começar. E é bem importante, porque se nós vamos colher aquilo que nós plantamos, e nós sabemos assim que se uma pessoa adoece, ela também não prestou atenção de como ela estava caminhando. Se um filho desviou, então a pessoa também não prestou atenção do procedimento que ele estava tendo. Porque no caso de filho, fica bem fácil assim. Os filhos recebem de dentro aquilo que nós somos. A criança pequena, ela não conhece as normas externas da vida, as normas sociais. Então ela tem um procedimento normal da influência que ela recebeu dos pais. Mas aqueles pais conhecem a norma social, então a norma social ele burla, ele arruma o jeito. Acontece assim, que de imediato os filhos passarão a ter aquela conduta como os pais têm de dentro. E é bem sério, porque as formas da mentira, as formas da cobiça, as formas dos ciúmes, da inveja, vai ficando com aquele que gera. Vai dando a forma. E a forma primeiro fica no corpo astral da pessoa, depois vem para o corpo de matéria fina. Na sequência do tempo também passa para o corpo de matéria grosseira. Então a pessoa tem que lembrar que existem expressões que fazem referências sobre a pessoa, dá nome à conduta da pessoa e dá nome à cor que a pessoa tem.
Se nós tivéssemos assim uma dedicação com o livro Na Luz da Verdade e procurar trazer aquelas informações para o nosso dia a dia, então nós teríamos assim mais facilidade de perceber como nós somos. Isso a pessoa tem que lembrar assim, que a vida é individual. Toda a época da nossa formação, da nossa velhice, tudo é individual. A criança pequenininha, ela já sabe o que ela quer e o que ela precisa. Então é bem interessante cada um ir observando essa relação. O que a criança quer e o que ela precisa, ela manifesta. Então nós sabemos que se a criança fala que não quer comer, não adianta. Ela é pequenininha, põe na boca dela e ela não engole. A pessoa tem que lembrar assim que a nossa responsabilidade é individual e que nós podemos influir de uma maneira ligada à luz. Quer dizer que para essa influência ter um valor, tem que ser assim, de acordo com a luz. Isso é bem importante, porque a nossa conduta reflete naqueles com quem nós relacionamos. E toda a época foi assim. E é bem importante a pessoa lembrar, dificilmente ela vai poder auxiliar outra pessoa, porque cada um tem um destino e muitas vezes aquele que está precisando de auxílio, ele não pediu informação nem instrução como é que ele precisa para sair daquela situação. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando com costumes que prejudicam a saúde. A pessoa é que está tendo o costume, ela não nos pediu orientação, mas ela tem a capacidade de nos levar para o costume que ela está tendo, de fazer elogios, de ser prestativa conosco, para que nós tenhamos o mesmo costume que ela. Então, aquela pessoa que tem costumes bons, ela vai observar assim que dificilmente ela vai ter pessoas com quem ela relaciona. Porque se as pessoas que têm costumes bons, que estudam o livro Na Luz da Verdade e que procura trazer aquelas informações para o seu dia a dia, ela vai confirmando assim, que teria que relacionar com pessoas que têm o mesmo procedimento. Então, nós sabemos que nós temos cheiros. Isso é físico, isso é verdadeiro. Se a pessoa observa, foi desenvolvido pelas perfumarias, perfumes, para a pessoa usar na parte do corpo, porque ela tem cheiro. Então ela mesma confirma assim que ela tem cheiro, por isso ela vai na perfumaria. Quer dizer que para nós termos cheiros bons, então nós temos que ter pensamentos bons. Nós temos que ter formas de sentimentos bons. Se essas formas forem boas, o nosso cheiro também muda. A nossa maneira fica agradável. E é bem importante, porque se uma criança pequena machuca, o adulto passa a mão naquele lugar que machucou. Passa de uma maneira, evidentemente, numa maneira suave. E do jeito que o adulto faz, aquela criança fala que melhorou. E melhorou realmente. Então o que o adulto fez? Deu uma energia melhor e aquelas células harmonizaram. Do jeito que nós machucamos o corpo físico, também tem uma expressão que fala assim, que a alma da pessoa ficou ferida. Quer dizer que nós temos que ter esse cuidado, que nós também, da nossa maneira de ser, nós ferimos a outra pessoa dentro dela. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando que nós vamos construindo karmas. Se nós não tivermos um saber, o jeito que nós comportamos, a maneira que nós fazemos, vai tendo uma formação de novos karmas. E nós não vamos tendo a capacidade de fazer um resgate dos karmas velhos. Forma do sentimento intuitivo é da alma. Por isso que ela é espiritual. E é bem importante assim, porque ela dá forma e a pessoa tem que ter muito cuidado. Porque nós temos essa condição assim de receber as influências. E as influências a gente sabe que é verdadeira. Então, o número de pessoas que
sempre pensam coisas que não poderiam pensar, que vivem de maneiras que influem na vida de outras pessoas, costumes que prejudicam a saúde, costumes que a pessoa não fez um esforço para ter aquilo e ela fica cobiçando o que o outro tem. Então, na nossa vida interna, nós temos que lembrarmos assim, que para nós voltarmos para a pátria do Espírito, existe a possibilidade de recebermos auxílios. E existe a possibilidade, do jeito que aquele adulto passou a mão no machucado daquela criança, a criança sentiu-se bem, então o adulto trabalhou ali de muitas maneiras. Então o sentimento que o adulto deu para melhorar aquelas células, a capacidade que o adulto transmitiu de poder equilibrar novamente aquela criança, porque ela estava machucada e entra dentro daquela criança uma insegurança. Então o adulto possibilitou que aquela criança ficasse equilibrada novamente. Então a gente vai observando aí de imediato, foram 2 tratamentos. A harmonização das células que foram feridas, a confiança novamente que a criança passou a ter e a naturalidade que a criança voltou a ter no seu movimento diário. Isso é uma condição bem importante. Então nós temos que lembrarmos assim, que do jeito que essa capacidade que o adulto tem para auxiliar aquela criança, o adulto também tem a capacidade de receber uma energia que o possibilita ficar envolto de um resguardo das influências externas. Porque nós sabemos assim que existem energias que sugam. As pessoas têm um tipo de energia que sugam. Fica bem fácil assim da gente ir observando nos relacionamentos. Uma ou outra pessoa fala que aquela pessoa parece um vampiro. Relaciona com ela e a pessoa fica cansada. Então quer dizer assim, essas pessoas que comportam assim como vampiros na matéria grosseira, a gente conhece a referência que uma ou outra pessoa está sempre falando. Então essas pessoas já existiam e existiam muitos outros. Quando eles largam o corpo de matéria grosseira, eles ficam na matéria fina, sugando também a energia de outros, especialmente a energia daqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade. Nós sabemos assim que a pessoa tem um nível. Se ela estuda o livro Na Luz da Verdade, ela muda o nível, ela recebe uma energia melhor. É bem fácil a gente ir confirmando no caso de precisar de solução. A pessoa precisa de solução, ela precisa de melhorar-se, ela precisa de mudar a condição interna dela, de ímpeto, de maneira de ser, de melhorar o tom de voz, de apresentação física. Então a pessoa quer ter uma apresentação física melhor, mesmo ela comprando roupas caras, não quer dizer que agora ela vai ficar melhor apresentável. Não justifica, porque nós sabemos assim que a melhora da apresentação está na irradiação da pessoa, como ela irradia. Então a pessoa tem que lembrar assim que na caminhada da vida ela está confirmando assim que ela precisa de ir melhorando do jeito que recebe o alimento, do jeito que utiliza os talheres. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai tendo uma elevação e ela vai confirmando assim, ela vai percebendo onde ela precisa de ter as melhoras. E essas melhoras também vêm do jeito da pessoa viver, da maneira interna dela. Do jeito que existia os vampiros aqui, esses vampiros continuam do lado de lá, aproveitando da energia diferente que a pessoa está tendo. Então a pessoa tem que ir observando o jeito que ela é. Devido a isso, ela tem que lembrar assim. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, ela também pode desenvolver uma maneira de receber os auxílios, para que ela fique envolta de uma energia que os enteais possibilitam, que esse tipo de pessoas que se encontram na matéria fina não aproxime dela.
Então, as fases de melhora na vida de uma pessoa, ela tem que lembrar que ela precisa de ter um tempo. Essa expressão que muitas pessoas falam, que não tem tempo, a gente vai confirmando assim, que normalmente são pessoas mornas, desinteressadas, pessoas que estão satisfeitas com aquilo que têm. Mas a satisfação que a pessoa fala do que ela tem é das coisas materiais, não é das coisas internas. Ela não está trabalhando com ela na parte interna da sua vida. Porque se ela estivesse trabalhando, ela veria assim, pelos seus pais, pelos conhecidos dos seus pais, que já se encontra algumas décadas na frente, que aquele tipo de comportamento não deu a eles nenhuma saúde, nenhum saber, nenhuma confiança, não desenvolveu a condição de serem considerados. Então aquela condição de estarmos sempre voltados para a vida de matéria grosseira não justifica. Então a pessoa tem que lembrar que ela tem que sair do morno. Ela é que tem que sair do morno. Não é diferente. Do jeito que existe essa condição bem importante do livre-arbítrio, então a pessoa tem que lembrar que ela tem o livre-arbítrio. E se ela não colher no futuro, também ela não fez nenhum plantio. E é bem importante assim. O nosso corpo físico, com o tempo, ele vai tendo um enrijecimento. A gente pode ver o jovem, no período de formação, a mobilidade que o corpo tem, a coragem que ele tem de fazer aqueles movimentos. Depois, no período já de amadurecido, ele diminui aquela coragem, aquela destreza, aquela mobilidade. Essa mobilidade também acontece no nosso cérebro. A flexibilidade de percebermos, se nós não desenvolvermos essa maneira durante a nossa vida de perceber a diferença das coisas, na velhice também não vamos ter essa capacidade, porque não fomos acostumados dentro de nós. Isso é bem interessante, mas pode observar assim, se nós não tivermos o costume, não teremos a capacidade no futuro de perceber o que vai ser bom para a minha vida. Cada um tem que lembrar assim. A pessoa vai de uma localidade para outra. Se ela tem uma necessidade de ir naquela localidade, ela é que tem que ir. Não tem outra maneira de outra pessoa ir para ela. Para a nossa vida de retorno ao saber, é a mesma coisa, é individual. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. Uma pessoa mostra para outra um quadro à distância. A pessoa não tem costume de olhar à distância. Pode ser uma árvore. A pessoa não distingue a árvore. O olho dela não está acostumado a ver a distância. O que ela vê é um vulto. Depois, através dos anos, a pessoa continuou indo naquela localidade, fazendo aquelas funções que ela desenvolveu para aquelas localidades. Ela começa a perceber que existe mais coisas além da árvore, que anteriormente nem a árvore ela via. Então, na nossa vida interna é a mesma coisa. Quando a pessoa começa a trabalhar com ela então vai vendo as limitações que ela tem. E ela vai vendo a necessidade que ela precisa de ter para ela mesma, não é para as outras pessoas. E é bem sério, porque uma pessoa pode falar que está melhorando o costume por causa dos filhos, mas quando ele cedeu o esperma, quando ela cedeu o óvulo, a constituição dele, já era aqueles costumes. Então aqueles filhos vieram com aqueles costumes, mornos, devagar. São os pais. Então o que acontece? Esses pais não colocaram dentro deles a necessidade de seguir a lei do Criador, de viver de acordo. Isso é bem sério assim. Então quando esses filhos desandam no futuro, então os pais falam assim, que não sabe por quê. Não sabe por quê? Porque não estuda o livro na luz da verdade, não tem um aprofundamento. O mais grave é isso. Porque se estivesse tendo um aprofundamento, trazendo aqueles ensinos para dentro da pessoa,
como aquele que tem a capacidade de fazer o preparado, ele acerta antes, porque não tem história de o preparado ficar bom depois. É antes, na composição daqueles elementos, daqueles ingredientes. Aquele adulto que passa a mão na criança, fica bem fácil assim da gente ir observando. O que não tem a capacidade para fazer esse trabalho, ele não tem dúvida. Ele procura a mãe daquela criança para auxiliar aquela criança. Isso fica bem fácil assim da gente ir confirmando nas reuniões de família, onde reúne ali os grandes e os pequenos. Então um pequeno machucou, o adulto que tem a capacidade e que tem o conhecimento com aquela criança, ele resolve. Mas o que não tem o conhecimento com a criança, nem a capacidade, ele procura logo a solução. E ninguém ensinou para ele a solução, que é normalmente a mãe, a tia, o avó, ou o avô, ou o pai. Na nossa vida é assim. Quer melhorar? É um trabalho interno. O trabalho é árduo, porque nós descuidamos. Antes, as formas de pensamento não influíam nas nossas vidas. Hoje, as formas de pensamentos influem. As formas de sentimentos, da intuição, hoje elas estão como fúrias. E elas estão soltas. E a gente pode observar assim, através das informações que nos chegam até nós, e determinada pessoa teve comportamentos assim assustador. E esse comportamento, aqueles que sofreram do comportamento dessa pessoa, nem a conhecia. O que acontece aí? As fúrias. As fúrias pegam as pessoas e pegam sempre aqueles que estão descuidados, sem propósitos, sem trazer para a vida diária o livro Na Luz da Verdade, os ensinos que o Criador instituiu, sem trazer. Ele pode ter tido conhecimento, mas ele não trouxe. Ele pode ter aquela prática de visitar os templos, mas ele não levou para a vida dele aquilo que ele aprendeu. Ele não tornou-se, não teve aquela transformação. Algumas pessoas falam assim que através do sofrimento ela teve a mudança, alguns. Mas para continuar tendo a mudança, nós temos que lembrarmos da nossa responsabilidade. E nós temos que lembrarmos assim, que antes a pessoa podia ser um pouco mais feliz. A moradia da pessoa era melhor. Então o que acontecia naquela moradia? O jeito que as pessoas pensavam, a maneira boa, a confiança, a presteza, aquela condição bem importante assim. Se uma pessoa tem vontade de ter uma moradia de alegria, uma moradia boa, ela é que tem que fazer o trabalho de cultivar pensamentos nobres, de desejar para o outro aquilo que ele tem vontade de receber, a nobreza, a polidez, a maneira coerente de ser. E se nós queremos ter uma maneira coerente, então a pessoa tem que treinar. Isso é bem importante assim. Nós temos que treinar outra vez, de sermos polidos, sermos nobres, de trazer o dia do Senhor para todos os dias da semana, de fazer uma reflexão de como nós estamos procedendo. Isso não tem que ter dúvida. E o trabalho a gente tem que lembrar que é sempre individual, porque aquela pessoa que teve a facilidade, a mobilidade de fazer os trabalhos manuais, ele treinou. Tem que ter o treinamento. Só vamos nos tornarmos qualificados quando continuarmos treinando. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade.